Olá, pessoal! Gostaria de compartilhar hoje com vocês qual foi o meu maior aprendizado do meu plano Canadá. Primeiramente, gostaria de falar do aprendizado das línguas, porque eu tinha um grande bloqueio na minha mente referente a línguas estrangeiras. Isso mesmo. Para mim, era impossível antes de começar o plano Canadá, para mim era impossível eu aprender uma língua estrangeira. Eu tinha um bloqueio enorme, gente, enorme na minha mente. Isso por causa do meu histórico de vida, do lugar que eu saí. Eu tinha bloqueio com várias coisas na minha mente, não somente aprendizado, de línguas, mas há outras coisas na minha vida também. Então, ter aprendido, ter me exposto ao aprendizado das línguas foi quebrar uma barreira muito grande na minha mente de mostrar que você é capaz, é capaz de aprender uma língua estrangeira. Então, quando eu comecei a estudar o francês, era um grande desafio para mim, olha só, era um grande desafio, porque eu não podia deixar que a minha mente me dominasse, porque a minha mente queria me falar que não era possível aprender essa língua estrangeira. Então era eu lutando contra ela, era eu lutando assim contra ela e mostrando que é capaz sim, as outras pessoas aprendem, por que que eu não irei aprender? Então eu ficava repetindo. Se eu estudo todos os dias, se eu tenho constância, se eu repito essa língua, então eu irei aprender. Não é possível que eu não aprenda essa língua se eu estudo ela todos os dias. Então, foi desafiador. Olha só o desafio grande que eu precisava enfrentar no aprendizado do francês. E após, eu também passei a aprender o inglês, que sempre foi mais desafiador para mim, mas foi um grande avanço para mim chegar aqui com o francês avançado e o inglês ali, intermediário. Então, para quem começou do zero, isso foi um grande avanço. Então me mostrou que sim, é capaz, eu posso quebrar uma barreira que está ali na minha mente, se eu enfrentar ela, se eu mostrar para ela o contrário. Então foi assim, um grande aprendizado. E o Plano Canadá também foi esse aprendizado de ter uma meta, um objetivo pessoal, porque eu era muito focada no meu profissional, eu já falei em alguns vídeos, eu era bem focada no meu profissional e eu fazia de tudo para me desenvolver, crescer, colocava energia, colocava forças para conseguir alcançar. Então eu não tinha esse problema no profissional. Agora, nos meus planos da vida pessoal, eu deixava muito de lado, muito mesmo. Então, o Plano Canadá, eu coloquei todas as minhas forças, porque eu queria dedicar algo da minha vida pessoal e fazer com que acontecesse. Então, eu falei, quais são os caminhos que eu preciso seguir para que eu possa chegar lá? E decidi colocar todas as minhas forças para que, eu chegasse, para que eu alcançasse o objetivo. Então me mostrou que, é capaz, eu sou capaz se eu seguir tudo que eu preciso fazer. Então fazer é sobre fazer o que precisa ser feito para chegar lá. Então, defina o que você precisa fazer aí para alcançar o seu objetivo. Talvez não seja o objetivo do Plano Canadá, seja outro objetivo na vida, mas a gente usa essa mesma estratégia de definir as metas, o que é que eu preciso fazer, o que é que eu preciso desenvolver, o que é que eu preciso tirar da minha vida. Às vezes eu preciso tirar alguma coisa, mudar a minha rotina para que eu alcance esse objetivo. Mas o meu maior aprendizado em tudo isso foi poder ter experimentado a vontade de Deus para a minha vida, foi poder experimentar a soberania de Deus e a responsabilidade humana, porque eu estava fazendo a minha parte e tinha a soberania de Deus em tudo isso, porque Ele estava conduzindo o Plano Canadá na minha vida. Eu sabia, eu sentia que o Plano Canadá era o plano de Deus para a minha vida, então isso até me dava mais força ainda
para continuar, porque assim, não é fácil o processo, você fica com dúvidas, ai, tá cansativo, mas não, eu vou continuar, porque eu vou fazer a minha parte, Deus vai fazer acontecer esse plano Canadá. Então eu decidi andar realmente pela fé e confiar que ele iria fazer acontecer. Eu estava vivendo, enquanto eu estava vivendo o Plano Canadá, eu também estava vivendo o meu processo de conversão. Então, vocês vão sempre ouvir eu falando sobre isso, porque é impossível eu falar de um e eu não falar do outro. Os dois andam juntos, os dois caminham juntos. Então, Deus ia ali me pedindo para ser obediente, para fazer alguma renúncia, e eu obedecia, eu renunciava e ele ia e abria a próxima porta. Então, o meu processo foi praticamente todo desta forma, até chegar no final, ele foi conduzindo desta forma. Então, eu pude experimentar também o que é estar no meio de uma provação, mas ter a paz que excede todo o entendimento, porque eu estava no centro da vontade e dele. Então, ter tido essa experiência de estar no meio de uma tempestade, de uma provisão, você não entender porque que aquilo estava acontecendo, mas você sabia que vinha de Deus, era de Deus, e você tem aquela paz que excede todo entendimento que humanamente você não sabe explicar porque que você está em paz, porque que eu estou em paz com tudo isso acontecendo, mas você sente aquela paz que vem dele, que só ele pode nos dar. A paz que excede todo o entendimento. Me mostrou que estar no centro da vontade dele, ele vai fazer o impossível para que aconteça. Ele vai fazer de tudo para que aconteça. Claro que você precisa fazer a sua parte, né? Eu precisei fazer a minha parte no processo, mas ele fez o restante. Ele faz o impossível acontecer para que a vontade dele aconteça, porque nenhum plano de Deus pode ser frustrado, né? Mesmo meus amigos, então, Deus vai fazer o impossível para que isso aconteça. Me mostrou aí o que é ser obediente a Deus, o que é fazer renúncias, o que é seguir a vontade de Deus, né? O que é morrer ali realmente para mim, porque nesse processo eu fui morrendo para mim, entregando a minha vida cada vez mais para Cristo. Então, foi um processo que eu vivi muitas experiências com Deus. Então, o meu maior aprendizado foi ter conhecido a Deus e o meu maior prêmio de tudo isso foi ter ganhado a salvação, porque ele me, pela misericórdia e pela graça de Deus, ele me salvou. Então eu pude aprender que não há plenitude fora da presença de Deus. Então uma das coisas que eu peço para ele é que eu possa sempre habitar na sua presença. Não importa para onde que o Senhor me mandar, mas que a tua presença vá comigo. Se a tua presença não for, falar igual Moisés, se a tua presença não for, não me faça sair desse lugar. Porque quando você experimenta a presença de Deus, quando quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar, não sabe mais viver, porque não tem experiência melhor, não tem experiência melhor do que experimentar a presença de Deus. Então, quando estamos no centro da vontade de Deus, ele vai cuidar, ele vai prover, ele vai nos proteger. E quanto mais você coloca confiança nele, mais ele vai cuidando de tudo. Então, me mostrou que se eu confio no meu Deus Todo-Poderoso, eu posso descansar em paz, eu posso dormir em paz, porque a minha confiança está nele. E se ele é o Deus Todo-Poderoso, se ele é soberano, se ele que está fazendo tudo isso, se eu estou no centro da vontade dele, ele vai cuidar de tudo. Então, por que que eu vou me preocupar se é Deus que está fazendo isso? Porque eu vou me preocupar se Deus que me mandou sair do trabalho, ele sabe que eu preciso sobreviver. Então, ele vai prover, ele vai cuidar de mim. Então, ter tido essa confiança
essa experiência, assim, me levou para um outro nível de relação com Deus, né, e me levou quanto mais experiências a gente tem com Ele, mais a gente vai crescendo ali na nossa espiritualidade, a gente vai confiando cada vez mais nele. Então me mostrou se estou no centro da vontade de Deus, eu não preciso me preocupar, porque Ele vai cuidar de todos os detalhes. Eu fazendo a minha parte, lógico, né, eu tive toda a minha preparação, fiz minha parte, ali humanamente falando, que era o que eu precisava fazer. Então eu fiz a minha parte e ele foi e fez a parte dele, abrindo as portas, porque Deus abre as portas, Deus move corações para que aconteça ali as coisas da forma que ele quer. Então, essa foi a minha maior experiência e o que eu desejo para vocês é que vocês possam conhecer qual a vontade de Deus para a vida de vocês. Então, se aproxime de Deus e ele se aproximará de você. Quanto mais você se enche de Deus, mais você saberá qual a vontade de Deus para a sua vida. Se encha dele, entregue sua vida para Cristo e você poderá viver a vontade dele. Então, permita que ele transforme a sua mente, seus pensamentos, e você poderá experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se inscreva no canal, deixe aqui o seu comentário, também o seu like e vejo vocês no próximo vídeo.